configuração do negócio. A pessoa fica perdida, não marca nada, depois fica falando aí que nós paramos no lugar errado. Te contar, viu? Cadê o Jorginho nessas horas? É mais perdido aí. Então é isso aí, senhoras e senhores. Estamos iniciando o nosso estudo do Livro dos Médiuns desta noite, 10 de abril de 2024. Estamos aqui com esse trio Parada Dura, porque o nosso extraterrestre resolveu dar um passeio pela galáxia hoje. Então ele vai nos dar um alô intergaláctico em breve esta noite, senhoras e senhores. É isso aí, vamos começar. Vamos. Só nos situamos, capítulo 17, formação do médium. Estamos tratando da formação do médium. 204, né? Vamos lá. Uma coisa ainda mais importante do que o modo de chamar é a calma e o recolhimento unidos a um desejo ardente e a firme vontade de ser bem-sucedido. E por vontade não entendemos aqui uma vontade efêmera, que atua por intervalos e que cada minuto se interrompe por outras preocupações, mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência nem desejo febril. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo que possa causar distrações. Não resta mais, então, do que uma coisa a fazer, que é a de renovar todos os dias as tentativas durante 10 minutos ou um quarto de hora ou mais cada vez. E isso durante 15 dias, um mês, 2 meses ou mais se for preciso. Conhecemos médiuns que não se formaram senão depois de 6 meses de exercício, enquanto que outros escrevem correntemente desde a primeira vez. Aí temos esse capítulo sobre a formação do médium aqui, ele vai dar uns passo a passo, né? Primeiro, não é por divertimento que você vira médio, principalmente aqui ele vai falar que é médio escrevente, lá, né? Que ele vai começar a falar no começo vamos tratar desse aqui do método de escrever, de psicografia. Então tem todo esse trabalho, não é, alguns saem a primeira vez, outros vão ter que ficar tentando um pouquinho, não aquele desejo, tipo assim, vou ser médio porque tá na moda. É bem diferente disso, né? E teve outra coisa que ele falou nos capítulos anteriores, que agora eu acabei esquecendo, mas eu quero recordar, deixa eu ver aqui, porque é muito importante. Pode falar, senador, que eu vou pegar aqui. Aqui, na verdade, assim, para você ser médium, né, para você poder exercitar, né, o trabalho aqui, não tem como, vamos dizer assim, marcar uma hora certa, porque nem sempre, primeiro, os espíritos vão estar disponíveis na hora que você quer. Segundo, você vai no centro para fazer esse tipo de trabalho aqui. Se a pessoa não tem lá um grande desenvolvimento, ele fica naquela pressão, eu tenho que escrever. E acaba induzindo a pessoa a escrever coisa que não é, coisa da cabeça dela, né? E aí não é uma psicografia, na verdade, não é um exercício de mediunidade, é a própria pessoa que está falando coisa que não é exatamente um espírito transmitindo. Porque a pessoa fica naquela pressão, eu tenho que escrever alguma coisa, porque está na hora, eu tenho que exercer a mediunidade agora. Eu lembrei das duas coisas que eu queria lembrar aqui. Um que ele falou, né, que tipo assim, como tem uma variedade de médios escreventes, que ele fala assim, então para saber qual médio assim, você vai ser, se é mais de assunto filosófico, se é mais de assunto histórico, você deve chamar o seu espírito familiar, né? E o outro aqui é que, caraca, já sumiu de novo, pô. Que é aquele negócio, não tem nenhuma meio físico, porque normalmente, que eu falei na aula passada, que normalmente o pessoal já chega, meu braço está formigando, aí o pessoal, não, é porque os espíritos estão querendo que vocês
escreva, tal. Kardec já no começo veio assim, ó, não tem nenhuma coisa física, não tem formigamento, não tem nada. O negócio é sentar a bunda e tentar ver se é médio ou não. Porque aqui ele coloca lá. Por vontade, não entendemos aqui um desejo efêmero e inconsequente. A cada momento interrompido por outras preocupações, mas uma vontade séria, perseverante, sustentada com firmeza, sem impaciência nem ansiedade. Nossa, para mim já isso é difícil. E fora isso, tudo o estudo que você tem que fazer, né? Para você identificar que tipo de espírito está falando com você, para você identificar o tipo da mensagem, para você ver. Então não é só esse treinamento aqui só que ele fala, né? Tem todo um estudo aí. E ainda ele coloca, o recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e pelo afastamento de tudo o que possa provocar distrações. Uhum. Então não é algo que consegue exercer muito facilmente. Aqueles que já são experimentados, experientes, até pode. Agora, aqueles que estão iniciando, que é o objetivo do Livro dos Médiuns, não é assim, chega lá no centro espírita, você tem que ir lá escrever, a pessoa fica nessa pressão, pronto, já vai tudo por água abaixo. Que nem o cara falou, não é só no centro espírita. Primeiro que no centro espírita você não tem esse tipo de trabalho, né? Que lá é outra coisa, é para dar passe e manifestação, que é 3D. Mas, tipo assim, não tem esse treinamento diário, que nem ele fala assim, é alguma coisa paulatina, todo dia, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Alguns se desenvolvem em alguns meses, outros demoram mais. Uhum. 205, vamos lá. Para evitar tentativas inúteis, pode-se interrogar através de um outro médium, um espírito sério e adiantado. Mas deve observar que quando se pergunta aos espíritos para saber se é médio ou não, eles respondem quase sempre afirmativamente. Isso aqui é muito importante. O que não impede que os ensaios sejam muitas vezes infrutíferos. Isso se explica naturalmente. Faz ao espírito uma pergunta de ordem geral. Quem que deu brancão aí? Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica, já que ela pode se apresentar sob as formas mais variadas e em graus muito diferentes. Pode, portanto, ser médio sem se aperceber disso e no sentido diferente daquele que se pensa. A essa pergunta vaga, sou médio, o espírito pode responder sim. A esta outra mais precisa, sou médio escrevente, ele pode responder não. É preciso levar em conta também a natureza do espírito que interroga. Daqueles tão levianos e tão ignorantes que respondem a torto e a direito, como verdadeiros estúrdios. E é por isso que dizemos, para se dirigir a espíritos esclarecidos, que respondem geralmente de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a se seguir se houver possibilidade de êxito. Olha a Kardec dando outro negócio. Tem que fazer uma pergunta decente. Você é médio? É. Mas eu não consigo escrever. Porque tem infinidade de tipos de mediunidade. E pode ter uma afinidade mais assim de presença, de espírito, alguma coisa assim, né? Então, o Claudinho travou? Não, para mim agora ele deu um branco na tela dele. Por isso que eu falei aqui, deu um branco na tela de alguém. Foi do Claudinho. O Claudinho deu um branco de novo. Agora eu fechei a câmera e abri de novo. Então foi isso. Então, aqui, todo o método, o centro espírita não segue nada disso. Na verdade, não segue nem o livro dos médios. A começar por aí, né? Começa já todo o negócio. Tá estudado, não. Pincelado. Senador, suas considerações e depois, Amandinha, o que você acha disso?
Jorginho não tá aqui hoje. O que você pensa disso? O que você pensa disso? Aqui é complicado, porque o próprio espírito, ele vai responder se a pessoa tem mediunidade ou não. Agora, a resposta vai depender da natureza desse espírito. Se for um espírito sério, ele vai responder uma resposta séria. Se ele for um espírito leviano, ele vai falar alguma coisa de brincadeira. Porque que negócio? Por isso que ele fala assim, essa questão vaga, sou médium, o espírito responde sim. Então, para você ter respostas adequadas, você tem que fazer perguntas adequadas. Então, para você ter uma resposta, você tem que saber perguntar. Seguimos aí, então? Seguimos, senador. 206. Um meio que se dá quase sempre bom resultado é o emprego como auxiliar momentâneo de um bom médium escrevente flexível e já formado. Se ele puser a mão ou os dedos sobre a mão que deve escrever, é raro que ela não se mova imediatamente. Compreende-se o que então se passa. A mão que segura o lápis torna-se uma espécie de apêndice da mão do médium, como o seria a cesta ou a prancheta. Mas isso não impede que esse exercício seja realmente útil quando se pode empregá-lo, pois que frequentemente e regularmente repetido, ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Às vezes, também basta magnetizar com essa intenção o braço e a mão do que deseja escrever. Muitas vezes, o magnetizador se limita a pousar sua mão no ombro da pessoa. Temos visto ela escrever prontamente sob essa influência. O mesmo efeito se pode ainda produzir sem nenhum contato e pelo simples efeito da vontade. Compreende-se facilmente que a confiança do magnetizador em seu poder para produzir esse resultado deve exercer um grande papel, e que um magnetizador incrédulo exerceria fraca ou nenhuma ação. O concurso de um guia experimentado é também muito útil, algumas vezes para indicar ao iniciante uma série de pequenas precauções que ele costuma negligenciar em detrimento da rapidez do seu progresso. É útil, sobretudo, para esclarecê-lo quanto à natureza das primeiras perguntas e a maneira de fazê-las. Seu papel é o de um professor que se dispensa quando a gente se tornou bastante hábil. Isso. Aqui quem está falando, e que a gente discutiu brevemente lá atrás, que o Jorginho deu uma distorcida básica, né? E aqui o que é? Aqui que é principiante, que está começando a escrever, ele pode ter apoio já de um médium experimentado. O que esse médium faz? Coloca a mão sobre a mão dele, e aí, através desse fluido já desse médium experimentado, vem esse obstáculo material desse médium que está começando. Ou, que nem ele falou, você pode magnetizar o braço da pessoa e a mão, ou, dependendo, colocar a mão só no ombro, ou talvez só o pensamento dirigido para aquela pessoa pode escrever. Que é o Jorginho deu aquela distorcida, que isso é aquela corrente fluídica em torno dos médios no trabalho, lá fez o Jorginho, aquele negócio não tem nada a ver. E lá é a famosa mística para proteger os médicos que criam uma barreira mediúnica de proteção, mas que lá não tem nada a ver com o que Kardec estava falando. Que Kardec fala de uma ajuda de um médico experimentado, já com fluidos assim bastante, já como fala, flexível, que pode ajudar esse médium iniciante aos primeiros passos aí, e até Kardec falou, não se apenas nessa parte material, vai ajudar também nessa assim, algumas coisinhas básicas, como você identifica o espírito, quais os tipos de perguntas, como propor essas perguntas,
Ou seja, é aquele guia do começo, e que Kardec finaliza quando vê que já a pessoa já está caminhando sozinha, deixa ela aí. Eu vejo aqui uma grande importância, porque a pessoa que está começando esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, se tiver a ajuda de alguém experiente, vai poder se desenvolver bem melhor. Mandinha, o que você acha disso? Não, mas é só quando a pessoa é iniciante, né? Isso. Pode falar, Mandinha. O iniciante, ele pode simplesmente fazer por ele mesmo, né? Mas se ele tiver a ajuda de um mais experiente, é bem melhor, né? Mas daí ele vai escrever porque ele sentiu aquilo ou é algo que não vem dele? Assim? Aí depende. É que nem ele falou, tem a mão mecânica, né? Que aí ela escreve e eles não sabem nem o que está se escrevendo. Tem aquele outro que é semi-mecânico, ele, assim, ele participa da escrita, ele sabe que está. Isso, aí tem aquele por intuição, é como as ideias dele fossem desbloqueadas, ele começa a ter um monte de ideia ali do que escrever, sobre como escrever e tudo mais. Então tem vários tipos de. Mas nesse caso aqui, tipo assim, é que ele entrava na mão com uma escrita mais ou mecânica ou semi-mecânica, né? Isso, é isso que eu queria saber, tá. Você, Mandinha. Vamos lá, 206. Certo? O MEI. 207. Ah, Parabéns. Amanda sendo Amanda. Parabéns, nota 1. Amanda sendo Amanda. 207. Oi? Sou eu. Segue aí, 207. 7. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. 207. Um outro meio que pode também contribuir poderosamente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e pela identidade de intenções. Aí, simultaneamente, em um silêncio absoluto e com o religioso recolhimento, ensaiem escrever fazendo cada uma evocação de seu anjo guardião ou de um espírito simpático qualquer. Uma delas pode igualmente fazer, sem designação especial e por todos os membros da reunião, uma evocação geral aos bons espíritos, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos dignarem-se comunicar pelas pessoas aqui presentes. Raramente, entre elas, não há as quais dão prontamente sinais de mediunidade ou mesmo escrevam correntemente em pouco tempo. Compreende-se facilmente o que se passa nestas circunstâncias. As pessoas unidas por uma identidade de intenções formam um todo coletivo, onde a força e a sensibilidade se encontram aumentadas por uma espécie de influência magnética que ajuda o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades, há os que encontram nos assistentes um instrumento que lhes convém. Se não é um, será outro, e eles os aproveitam. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas que tenham falta de médiuns ou que não os tenham em número suficiente. Aí Kardec comenta, né? Ó, vamos pegar nós 4 aqui, nós 3 aqui, Jorginho, vamos botar ali, cada um faz a sua, que nem Kardec propõe aí, cada um faz a sua, ou tipo assim, o senador faz para todo mundo, mas aí Kardec fala assim, o que é importante, assim, todo mundo ter a vontade, né, e ter esse recolhimento necessário. Se não acontecer com todo mundo, aquele que tem mais afinidade, que nem aí os espíritos também vão escolher, vai se manifestar por um. Normalmente, que nem por alguma pessoa ali, o espírito vai escrever, aquele que tiver melhor disposição. Então, esse é também um começo para se formar médio. Ó, vamos parte prática. Vamos fazer exercício, e isso, aqui ele já fala já de uma reunião já, né, mas os outros treinamentos ele fala que pode ser em casa, você pode fazer esses treinamentos em casa, esse aqui é
um treinamento em conjunto, assim, vamos dizer, né? Vou dar uma de Jorginho. Ó, tá vendo aqui, ó. Recolhimento religioso. Religioso. E Tá vendo? fez a prece, Olha, né? olha Em a nome de corrente. Deus Olha a Todo-Poderoso. corrente. Olha a corrente aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Influência magnética que isso, ó. Influência magnética. A corrente que está entre os médiuns. Proteção espiritual. Não vai, né? A gente tem que entender o que Kardec fala como esse negócio religioso, né? Que é negócio sério, todo mundo complementado no mesmo pensamento. Essa ideia de coisa religiosa para Kardec. Quando ele usa esse adjetivo, o que é, o senador? Religioso, o que é? Você que é o religioso, poderíamos considerar um adjetivo. Um adjetivo, qualifica. Né? Isso, é nesse sentido aqui. Eu ia chamar o senhor de algo gago, né? Aquele Noite Árticas, lá, que ele ficava escrevendo um monte de coisas sobre o latim, né? Sobre a língua. Então é nesse sentido, quando ele fala nesse pensamento religioso, assim, ó, todo mundo sério, né? Ó, vamos fazer um negócio sério, todo mundo, vão aqui, todo mundo fechar os olhos, desejar fortemente isso aqui, não que nem ele falou, é aquela coisa passageira, que você quer um momento, depois já fica pensando em outra coisa, já fica pensando na morte da bezerra, assim, não, é uma coisa séria, é um estudo sério. Né? E ele coloca assim, ó, porque assim, o termo religioso que ele coloca aqui é ligação nossa com o mundo espiritual. Religar, ou seja, recompor uma ligação. Não é religioso no sentido de religião humana, que as pessoas, né, catolicismo, não é esse sentido religioso. É no sentido da gente se ligar com o plano espiritual. E aí, aqui ele já coloca a fórmula, ó. Cada qual ligando-se, né, ao seu anjo guardião, o espírito simpático. Apelo geral aos espíritos bons, dizendo, por exemplo, em nome de Deus, Todo-Poderoso, rogamos os bons espíritos, não é ficar ali, Senhor Jesus, Deus, nosso Pai. Proteja, abençoe, você começa aquelas ladainhas sem fim, né? É que nesse sentido aqui, hoje, que nem a gente vai ver até quando a gente estudar mais para as preces, até as preces espíritas, são coisas assim que ele vai dizer, ó, não importa as palavras que você vai usar, principalmente a sua intenção, o seu pensamento. As palavras são as consequências, né? E ele, assim, não adianta ficar, nem o senador falando, meia hora, um monte de ladainha aí, pedindo para todo mundo, porque isso não vai funcionar. Você não tem concentração, quem está ali na roda é sempre uma coisa assim, ó, por mais, prefere fazer uma coisa curta e que todo mundo participe, mantenha o foco, do que um negócio que, né, principalmente em romance mediúnico, quando o mentor, alguma coisa vai fazer, é uma página, só com a oração do mentor aqui, só que por isso que esse negócio não funciona, porque eles estabelecem uma fórmula que você tem que falar, vão pedir aos anjos de guarda, ao mentor, não sei o que, falanges espiritual, Ismael, não sei o que. Decorar tudo. Vira um decoreba, quer dizer, se aqui ele está colocando claramente que a ligação ela deve ser feita de uma forma que você entenda o que você está falando, né, e você realmente se ligue mentalmente aos espíritos, você ficar falando coisa decorada não vai adiantar de coisa alguma. É isso que eu falo, esse negócio, esse movimento espiritual é religioso, que Kardec, que a gente viu aqui, a gente vai ver ainda mais, ele sempre vai falar, assim, ó, você ora para Deus, seu espírito protetor, espírito guia, né, ou para o seu espírito familiar. É isso. Aqui no movimento que se é Jesus, não desmerecendo Jesus, é Falange, é Ricardo, fraternidade, não tem nada. Isso demonstra cada vez mais
uma ideia religiosa por trás desse movimento. E aí que eu falo assim, o pessoal não sente, a gente não tem religião, não tem graça sacerdotal, não tem rito, não tem tudo. Institucionário, tudo de volta. Tá tudo lá. Quem é? Sou eu? Ou é a Amanda? É você, a Amanda acabou de ler. A Amanda travou pra mim. Deu uma travada mesmo. A Amandinha deu uma travada. Tá que nem o Jorginho, pegou mal do Jorginho. É o rapaz da TIM. Eu já liguei pro rapaz da TIM já. Começou a ficar nublado aqui, já cai o sinal já. Tá de volta, Amandinha, 208. 208. Vamos lá. Tem se procurado procedimentos para a formação dos médios, como se tem procurado diagnóstico, mas até o presente não conhecemos outros mais eficazes do que aqui indicamos. Na persuasão de que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é uma resistência inteiramente material, algumas pessoas pretendem vencer através de uma espécie de ginástica, quase deslocante dos braços e da cabeça. Não descreveremos esse procedimento que nos vem do outro lado do Atlântico, ou seja, aqui na América do Norte. Né? Não apenas porque não possuímos qualquer prova da sua eficácia, mas pela convicção, aí que o vai falar, pela convicção aí que nós achamos é que ele pode oferecer perigo para as compreensões delicadas pelo abalo do sistema nervoso. Se os rudimentos da faculdade não existirem, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada sem êxito com esse mesmo objetivo. Ou seja, aqui na América do Norte, Kardec não entra muito em detalhe, mas fala que os caras faziam uma ginástica até perigosa, e até mesmo metia a pessoa, que é um tratamento de choque, né, eletrização. Então, Kardec vai falar, não tem nenhum sintoma físico que vai dizer que você é médium, nem mão formigando, nem não sei o que lá, é sentar a bunda e tentar e ter paciência, né? E aí que vai ser, o que é essa barreira material que fala? Porque a mediunidade é uma coisa orgânica do corpo material, assim, é que vai fazer você ter uma menor mediunidade ou uma mediunidade mais extensiva, vai falar. Então, você tem que romper essa coisa material. Então, é por isso que Kardec coloca assim, esse rompimento dessa barreira material é uma resistência inteiramente material. Você conseguindo romper, tá. Aí ele fala assim, tudo que eu disse aqui são os meios mais eficazes. Outros meios aí que o pessoal faz, desde choque, exercício, uns exercícios meio loucos aqui, ele fala assim, isso. E ele fala nem por tentativa, ele fala assim, por convicção, de que no negócio não vai dar certo. Tanto que nesses processos de sonambulismo, a gente vê que o espírito ele consegue chegar muito além. Então, é realmente o corpo físico que apresenta o obstáculo. Então, algumas pessoas têm uma mediunidade mais desenvolvida, outros menos, não porque o espírito não esteja dotado da capacidade, mas é que o corpo físico, para alguns é melhor, para outros é pior. E aí que está isso que o senador falou, que como o espírito, ele irradia o perispírito por todo, o espírito não está dentro do corpo, né? Ele fala assim, ele irradia para tudo quanto é lado do corpo. Então, uma grande... Amandinha, você está travada, Amandinha? A Amandinha deu uma travada. Deu uma travada mesmo. Está esquentando o celular. Está esquentando, Amandinha. Coloca na frente do freezer, Amandinha. Põe no congelador antes de começar a nossa live. Põe no congelador primeiro. Deve estar ruim, não é possível. Você pegou mal do Jorginho. Jorginho passou o vírus da internet ruim. E aí, a que eu estava falando, né, porque como o espírito não está alojado numa sede do corpo, ele se irradia e tudo mais, e aqui fala dessa resistência material, porque o que é resistência? É a matéria mesmo e
a combinação do fluido do médio com o negócio. Então, aquele negócio que muito se fala no movimento espírita de glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, aqui já você vê que não é bem assim, não é um único negocinho no cérebro ali que faz. Tudo isso. É uma coisa geral, né? Não é só, senão é só a cabeça, que é preciso só ter a cabeça menos material, porque não, é um corpo como um todo, né? Eu sempre tive uma certa precaução contra esse negócio, a mediunidade, ela pode ser desenvolvida, que não sei o que, desenvolvida no sentido do médium treinar as suas habilidades, mas não que ele consiga aumentar ou diminuir a sua mediunidade. Eu nunca... Tem algumas pessoas que falam, você pode se desenvolver mediunidade, assim, sei que desenvolver nesse sentido. Você tem a mediunidade, você aprender a controlar, você aprender a identificar, mas não que você consiga aumentar a parcela de mediunidade. Eu tenho uma pouca mediunidade e vou aumentar. Isso não existe. Vou entrar no curso e vou aumentar. Isso, o que vai ter no começo, por causa, vamos falar, entre aspas, aumento, é essa dificuldade inicial aqui da matéria. Depois que você rompe isso, aí a mediunidade, vamos falar que cresce, né? Mas não é que ela diminuiu assim, não, porque ela estava travada ali, mas é que nem o senador, a pessoa já tem isso, só precisa dar um empurrãozinho, né? Pessoal, e aí o senador coloca muito bem, no desenvolvimento da mediunidade depois, é você já saber identificar o espírito, fazer as perguntas certas, identificar quando uma mensagem chega, essa mensagem aqui está esquisita, saber questionar essa mensagem para o espírito, o que você está querendo dizer com isso, manter um diálogo. Mas que nem o senador falar, eu comecei com 10%, a minha mediunidade, final de vida, eu vou ter 90%. Isso não... Vou ficar médio para tudo, médio para efeito físico, isso não existe também não. Mas é uma crença que existe, viu? Infelizmente. Muito forte, por sinal. Muito forte. É que nem esse negócio da glândula pineal. Essa glândula pineal já é uma coisa mística lá do orientalismo, já é coisa de milênio, não é nenhuma novidade que o pessoal trouxe aí. Já é uma coisa assim, mas que nunca foi comprovado nada, né? E aí, quando você vai estudando as obras, você vê que quando ele fala de resistência material, ele não determina um órgão, um ponto específico, é um todo. Todo mundo piscou aqui. Todo mundo caiu. Isso. 209. A fé não é condição obrigatória para o iniciante. Ela secunda os esforços, não há dúvida, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Vimos pessoas completamente incrédulas ficarem espantadas de escreverem sem querer, enquanto crentes sinceros não o conseguiam. O que prova que essa faculdade se relaciona com predisposições orgânicas. Orgânicas, é um conjunto, né? Aí o senador só tem um adendo aí que o começo do seu é diferente do meu de alguma coisa, mas tem uma parte no meio aí que é daquela assim, tem visto pessoas completamente incrédulas ficarem muito espantadas de escrever contra a sua vontade. Não é sem querer, é contra a sua vontade. Bom, vamos dizer assim. Vê no original francês. Uma tradução que aqui está mesmo contra a sua vontade. Então, quando ele fala de uma fé, né, não é essa fé religiosa que a gente vai tratar, é aquele negócio, eu boto fé em mim, eu boto fé, eu quero. Eu vou dizer, não é só isso. Seu malgrado. Não é esse negócio, eu quero, eu posso, eu tenho fé que eu vou desenvolver essas coisas. Eu falo assim, é intenção, né? Eu falo assim, uma coisa, intenção, eu quero servir para alguma coisa, se eu tiver isso, que eu possa desenvolver, mas aí vai ter um comprometimento com o plano espiritual, né? Aí se o plano espiritual vê que
que só tá ali só por curiosidade, só para passar tempo, os caras nem vão insistir nesse negócio. Se o Jorginho lesse aqui a fé no médico, já ia desacreditar, cara. Tem que ter fé. Tá falando assim, da intenção, do desejo, da boa vontade, né? Isso. Ele já ia ficar, não ia concordar com o Kardec. Não ia concordar. Será que ele assiste as aulas que não participa? Assiste nada. E o senador grava no DVD para dar para ele. Duvido que ele assista. Na verdade, ele não deve assistir, porque eu só vou colocar lá no YouTube muito tempo depois. Eu acho que ele até perde a noção se ele participou, se ele não participou. Já nem lembra mais. Eu nem lembro mais. Então é isso aí. Aqui ele deixa bem claro isso, né? Não basta querer. Você tem que ter uma predisposição orgânica para isso. A predisposição orgânica não é um só órgão, não é só um negócio. É um tudo, né? Porque aqui ele não está falando. Essa faculdade se relaciona com a pineal. Ele não está colocando isso aqui. E isso, na época de Kardec, já é conhecido, né? Porque foi assim, essa glândula pineal não é de agora que o pessoal fala que é uma glândula mística, que é espiritual, que tem contato com outro mundo. Isso aí, na época de Kardec, já era muito conhecido. A teosofia já usava isso aí direto. Outras correntes orientalistas já usavam direto. Que também eles pegaram muita coisa da filosofia, né? Então, quem colocou que a pineal era a glândula da alma foi o Descartes, né? Ele que colocou isso daí, mas se ele está certo ou não, isso é outra história. Então pegou muita coisa da teosofia, pegou coisa da filosofia, fez lá um verdadeiro bolo lá e deu nisso daí. Porque a apostila amarela da iniciação espírita até hoje está falando de Atlântida, coisa sem menor sentido. E o que tem de coisa errada de história naquelas primeiras aulas históricas, o que tem de coisa errada ali, pelo amor de Deus. Um historiador que lê aquilo ali vai ter uma infarte de ler aquelas coisas que está escrito ali. E o pessoal não muda, mano. O pessoal não... Não, uma coisa que eu até estava lendo esses dias atrás, em função de uma aula que eu fiz, né? Aí eu estava relendo a apostila lá da aula, lá, né? Da aula 12, né? E aí tem um trecho lá que fala das revoltas que Moisés enfrentou enquanto ele estava no deserto. E aí tem um episódio lá que está lá, inclusive, no livro do Êxodo, que alguns revoltosos se contraporam a Moisés. Ele chamou o pessoal para um entendimento lá na tenda, e aí as tochas se incendiaram e queimaram os revoltosos. As pessoas morreram, os revoltosos morreram queimados. Aí lá na apostila está escrito assim, como se Moisés, depois que os caras morreram queimados, os revoltosos morreram queimados, outro grupo foi lá reclamar com Moisés. Pô, como é que você deixa isso acontecer? Tal. Aí na apostila está comentado assim, que Moisés não teve nada a ver com isso. Quem que foi Deus? Foi Deus, então, que mandou matar os caras queimados? Isso na apostila Iniciação Espírita. Pelo amor de Deus. É bom, que nada acontece sem vontade de Deus, vamos dizer assim. Essa frase aí que é meio, tipo, muito divulgada, mas muito pouco entendida. Então, é isso aí. E que eu ia falar, a brincadeira que eu fiz é que Moisés chamou todo mundo lá para ter uma aula de vida plena, né? Vamos cada um conversar de 2 em 2 aí. É vida Ou plena seja, mesmo? Moisés chamou todo mundo, né, vamos assim, Moisés armou, né, uma cilada para todo mundo,
matou todo mundo queimado e quem saiu com a ficha suja foi Deus. Isso. Né? Tem sentido isso aí numa apostila de iniciação espírita? Então, pelo amor de Deus. Já está iniciando daquele jeito. Já está iniciando tudo errado. Já está todo torto. Já. Amandinha? Vamos lá, 210. Amandinha, é que o meu tem 3 parágrafos. Lê os 2 primeiro. Lê os 2 primeiro, 1 e o 2, né? E aí eu leio a partir do terceiro. O primeiro indício de uma disposição para se escrever é uma espécie de tremor no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que não pode dominar. Frequentemente, ela não traça no início senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham mais e mais nitidamente, e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita corrente. Em todos os casos, é preciso abandonar a mão ao seu movimento natural, não lhe transmitindo nem resistência, nem propulsão. Aqui só um adendo. Antes que alguém dê uma de Jorginho, que eu falei, que Kardec falou assim, não tem nenhum meio físico, mão formigando, nem nada. A Amandinha travou cutucando o nariz. Olha que beleza, senador. Olha lá, ó. Meu Deus do céu. Tem que trocar essa internet. A internet tá ruim. Se for internet da Vivo, ela tá morto. Né? Não é mais internet Vivo. Agora internet morto. É da Vivo. Então é morto. 300 megas, não tá sendo bom. Ó, vou até jogar no grupo lá a posição que você foi travada. Olha que coisa, galera. Ai, credo, horrível, com uma cara horrorosa. Não, cutucando o nariz. Com o dedão no nariz, ó. Ai, credo. O babu, não faz isso. Então, aqui só para falar, né, quando o Kardec coloca aqui, né, é uma espécie de arrepio no braço, na mão, é quando você já está com o lápis na mão e você está treinando para ser médium. E ele vai falar, para você ser médium escrevente, para você ver, você pega o lápis, bota ali na ponta, ali no papel, e ele fala até de não deixar o braço apoiado na mesa, para não ter uma resistência mecânica do braço na mesa, é para você. E aí, se você for médium mesmo, ele vai falar, você vai ter um tipo de arrepio, você vai a mão tremer, mas é na hora do treinamento ali, não é que nem aquele negócio, eu estou sentindo um formigamento, uma dormência na mão, vai procurar um médico, pode ser um infarto, não é nada mediúnico isso aí não. É na hora que tá ali, né? Não é isso. É como se fosse Com certeza, se o Jorge estivesse aqui, não, vê lá no francês, vê no original francês, lá deve estar diferente. Deve ser formigamento, sim. Foi traduzido errado. E ali é tipo assim, é que nem um chevetinho a álcool querendo pegar no frio, dá aquelas tremidas, é isso aí que acontece na sua mão, quando você está ali pronto para escrever. Aí você percebe, opa, sou um médium mais mecânico, mais semimecânico aqui. Pode ir? Antes que eu trabalhe. Deixa que eu leio, depois vai o senador, vai então. Alguns médios escrevem corretamente e com facilidade desde o começo. Algumas vezes até desde a primeira sessão, o que é bastante raro. Grifa isso aí. Outros traçam durante muito tempo barras e verdadeiros exercícios de caligrafias. Os espíritos dizem que é para lhes soltar a mão. Se esses exercícios se prolongassem demais ou degenerassem em sinais ridículos, não haveria dúvida do que se trata de um espírito que se diverte, porque os bons espíritos nada fazem que seja inútil. Nesse caso, deve-se redobrar de fervor para chamar a assistência desses bons espíritos. Se apesar disso não houver mudança, deve-se parar, desde que se perceba que nada de sério se obtém. Pode-se recomeçar a tentativa todos os dias, mas é conveniente cessar os primeiros sinais equívocos, para não dar essa satisfação aos espíritos zombeteiros, que vai falar, no começo,
os espíritos, para destravar a sua mão, essa coisa material, eles vão fazer uns riscos, mas não vai ficar isso para o resto da vida. E muito menos quando começar a fazer símbolo estranho e tudo mais. Aí aí já é característica de espírito zombeteiro. Eu imagino que seja, por exemplo, que você acabou de comprar um sapato novo ali, então você tem que ir se acostumando primeiro até pegar, vamos dizer assim, a manha da coisa, né? Mas aí é todo dia, é uma coisa séria, é um estudo sério. Isso que nós estamos falando da parte prática aqui, para se desenvolver como médico. E aí tem a parte do desenvolvimento teórico do médico, que é a parte de estudar a obra para saber tudo isso aí, escala espírita, o espírito, como identificar um espírito zombeteiro, aquilo que ele está colocando, as perguntas que você pode fazer. Então tem 2 treinamentos sérios que devem andar juntos. Então, vai na sequência aí. A essas observações acrescenta um espírito. Há médiuns cuja faculdade não pode ir além desses sinais. Quando, após alguns meses, não obtiverem mais do que insignificâncias, como um sim ou não, ou letras isoladas, será inútil persistir, gastando papel em pura perda. São médiuns, mas médiuns improdutivos. Aliás, as primeiras comunicações obtidas só devem ser consideradas como exercícios a cargo de espíritos secundários, pelo que não se deve atribuir-lhes senão um valor medíocre. Trata-se de espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escrita, para treinarem o médium iniciante. Não acrediteis jamais que espíritos elevados levem o médium a fazer esses exercícios preparatórios. Mas acontece que, se o médium não tiver um objetivo sério, esses espíritos prosseguem e se ligam a ele. Quase todos os médiuns passaram por essa prova para se desenvolverem. Cabe a eles fazer o necessário para conquistar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Aí Kardec vai falar, né? Aí você, tem o começo. Se você só rabisco, nem adianta. Você é um médium, mas é um médium improdutivo. O espírito pode até falar, quando naquele que a gente viu lá atrás, pergunta para o espírito, tem um médium aqui escrevendo? Pode ter, é um médium produtivo ou não? E aí Kardec vai falar, os espíritos no começo, os espíritos superiores, vendo a sua seriedade, que você quer se tornar um médium, você estuda, você isso, eles vão empregar algumas coisas para soltar a mão, né? Para você, e depois disso eles assumem o controle. Se ele vê que você não quer nada com nada, é só uma coisa meio que passageira, porque o espírito sabe ver uma noção, vamos falar assim, uma noção do tempo, ele está querendo agora, mas daqui a 6 vezes ele não quer mais saber disso aí, não. Então eles nem perdem tempo com isso. Pode aí que ele vai falar, você vai ficar fazendo um monte de coisa, aí os espíritos vão meter, aí tem um monte de adendo aí que a gente tem que levar em conta. Né? Aqui ele coloca, se o médium não tiver um objetivo sério, esses espíritos prosseguem e se ligam a ele, ou seja, esses aí que ficam só para treinar, que não são espíritos, na verdade, que estão ali só para, né, fazer esse tipo de trabalho, não são espíritos elevados, ou seja, se a pessoa realmente não tem seriedade naquilo que está fazendo, esses espíritos que estão ali só para treinar vão ficar ali eternamente só com ele, não vai passar disso. Mandinha, 211, lê os 2 primeiros parágrafos. Tá. 211. O escolho da maioria dos médiuns iniciantes é ter relações com espíritos inferiores e devem se considerar felizes quando não o sejam, senão espíritos levianos. Toda a sua atenção deve tender a não lhes deixar tomar pé, porque uma vez ancorados, não é sempre fácil desembaraçar-lhes deles. É um ponto tão capital, sobretudo no início, que sem as precauções necessárias, pode-se perder o fruto das mais belas faculdades. O primeiro ponto consiste em se colocar com uma fé sincera, sob a proteção de Deus, e reclamar a assistência de seu anjo guardião.
Este é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, simpatizantes com as boas ou más qualidades do médium, podem ser levianos ou mesmo maus. Só esses dois parágrafos, tem uma aula, né, mano? Que daí você vai falar, o escuro é o perigo, né? O perigo para o médium iniciante é se relacionar só com os espíritos inferiores. Ou seja, ele vai ter espírito inferior no começo, que nem a gente viu ali para treinar e soltar a mão, né? E deve se sentir feliz quando forem apenas levianos, pode ser outros tipos de espíritos também. E aí que tem a importância do estudo. Toda a atenção dele deve se concentrar em não deixar se conduzir, porque uma vez ancorado, não vai sair. Os espíritos vão criar cada vez mais simpatia, os fluidos vão cada vez se combinar, e é mais difícil tirar esses encostos depois, assim, um encosto assim. E aí, e essa parte dos espíritos familiares também, não é só porque é espírito familiar nosso, que todo mundo é bom, né? Pode ter leviano, pode ter até maus ali, então não é só porque é espírito familiar que está ancorado na gente ali. Encosto. O meu aqui começa assim, a dificuldade encontrada pela maioria dos médiums. Isso. É que escuro é uma palavra antiga para obstáculo. É isso que eu penso. Tem umas palavras muito esquisitas aqui no meu livro. Eu tenho que comprar um novo. O escolho da maioria. O escolho é o perigo, é o obstáculo. Aí, o segundo ponto é procurar reconhecer com um escrupuloso cuidado, através de todos os indícios que a experiência faculta, a natureza dos primeiros espíritos se comunicam, e de quais sempre prudente desconfiar. Todos os médicos formados na casa espírita, nesse escuro, não tem nenhum espírito inferior, é tudo, desde o primeiro momento da mensagem, é tudo protegido, pessoal. Aqui tem uma barreira fluídica, só os bons espíritos. Kardec já fala que não, no começo, presta atenção. Se os indícios forem suspeitos, deve-se fazer um apelo fervoroso ao seu anjo de guarda e repelir com toda a sua força o mau espírito, provando que não somos de sua araia, a fim de descorajá-los. É por isso que o estudo prévio da teoria é indispensável, se quiser evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência, ou seja, todo mundo vai passar por isso. Encontraremos sobre esse assunto instruções bem desenvolvidas nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Nós nos limitaremos a dizer aqui que, além da linguagem, podem considerar como provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, qualquer escrita bizarra, irregular, intencionalmente torturada, de dimensão exagerada, ou que apresentam formas ridículas e inusitadas. A escrita pode ser muito ruim, até pouco legível, o que se deve mais ao médium do que ao espírito, sem nada possuir de insólito. Ele fala assim, quando a letra é horrível é o médium, não é o espírito, não. Não é espírito ruim, não. Temos visto médios tão enganados que medem a superioridade dos espíritos pela dimensão das letras e que atribui grande importância às letras bem feitas, como se fossem caracteres imprensa, puerilidade evidente, incompatível com a superioridade real. Olha Kardec passando um monte de coisa, pessoal. Mano. E aí você, médios inexperientes tem que ter o conhecimento teórico para poder saber o que vai se passar com ele. Porque, como eu disse, no movimento espírita brasileiro, todo mundo começa a escrever, dá passagem, é só espírito superior. É só espírito bom. É só espírito. E Kardec vai falar assim, você começar com a mediunidade, você vai começar já com as coisas ruins. Vamos dizer assim, um jargão mais popular, né? Primeiro, porque você vai ser treinado para soltar a mão, e aí, se a sua intenção realmente é alguma coisa elevada, os espíritos superiores vão tomar conta e vão guiar a partir daí. Senão, vai ficar essa...
E aí, o que aconteceu? Qualquer sinal de ficar escrevendo coisa sem sentido, ou muito longa, ou qualquer sinalzinho, ficar aquele, já é o espírito inferior. Kardec não tem. Tem uma passagem na revista Espírita, tem que ele vai falar, que tinha um médico que queria falar muito com ele e tudo mais, que queria se inscrever, acho que era para se inscrever na Sociedade Espírita, para trabalhar lá. E aí chega assim, Kardec, obrigado por receber, porque eu tenho aqui uma mensagem do Espírito falando para me procurar o senhor, porque eu tenho uma missão, e começou a falar muito. Kardec falou assim, pode falar aí, só pelo que você está falando, já é espírito inferior que você está falando para mim. Kardec já não deixa nem o coitado de continuar, pessoal. O que você está falando já demonstra que é espírito inferior que está aí perto. Ele deixa bem claro que assim, a forma da escrita não quer dizer nada, interessa o conteúdo. Ai, ai. Você, senador, você. 212. O médium deve evitar de cair, sem querer, na dependência de espíritos maus, mas ainda deve evitar de entregar-se voluntariamente a eles. Uma vontade incontrolada de escrever não deve levá-lo a crer no primeiro espírito que se apresente, a menos que pretenda livrar-se dele mais tarde, quando não mais lhe convier. Mas não se pede impunemente a assistência, seja para o que for, de um espírito mau, que pode exigir pagamento muito caro dos seus serviços. Algumas pessoas impacientes com seu desenvolvimento mediúnico, que acham muito lento, lembram-se de pedir o auxílio de qualquer espírito, mesmo que seja mau, contando mandá-lo embora depois. Muitas foram logo atendidas e escreveram imediatamente. Mas o espírito, não se importando de haver sido chamado nessas condições, mostrou-se indócil na hora de sair. Sabemos das que foram punidas em sua presunção, julgando-se fortes para afastá-los à vontade, por anos de obsessão de toda espécie, pelas mistificações mais ridículas, por uma fascinação tenaz, ou mesmo por desastres materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito mostrou-se de início francamente mau, depois tornou-se hipócrita, tentando fazer crer na sua conversão ou fingindo acreditar no pretenso poder do seu subjugado para expulsá-lo quando quisesse. Parece que ele está descrevendo o ambiente atual que nós vemos hoje em dia. Isso. O Kardec vai falar assim, não venha no primeiro, o primeiro que bater aí, não fica acreditando cegamente, toma cuidado. É o que o senador falou, aqui no movimento é o primeiro se apresentou como um espírito guia, que ele tem uma missão. Aí, filho, cai nessa obsessão, nessa fascinação e depois cobra caro, que nem ele vai falar que quando ele fala desse cobrar caro, e até coisas materiais, não é que vai matar o médico, ele vai ficar perturbando. Pode ser desde na hora de dormir, fique revirando as coisas, não vai ter nada dessas ameaças sobrenaturais, vai matar o médico, não, é coisa física, tá aqui, vai começar a fazer um monte de barulho, vai deixar ele se concentrar para fazer alguma coisa, vai ficar querendo chamar atenção, então, é esse tipo de fascinação desses espíritos que vai ficar fazendo depois, não tem nada dessas místicas meio nebuloso que tem nesses romances ou no meio espírita brasileiro, né? Então é nesse sentido, se você começar a achar que dá ouvido para qualquer um, primeiro que aparecer, ou pedir para qualquer um e depois achar que vai seguir para a face, você vai ter, uns certos perigos aí, mas não é nada daquilo que se tem ideia no movimento, né? Porque quando você está encarnado, você pode afastar as pessoas, né? Ficando dentro de casa, né? Não frequentando os mesmos lugares. Agora, como é que você impede um espírito de entrar na sua casa? Não vai. Então é nesse jeito. Então toma cuidado. Começou a dar muita terra, depois esse espírito não vai sair tão fácil. E não acredita no primeiro. Amandinha? Vamos, 213.
A escrita é, às vezes, muito legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas. Mas, com certos médiuns, é difícil de decifrar por outro que não seja o que escreve. É preciso, para isso, adquirir o hábito. Com bastante frequência, é formada a traços largos. Espíritos são pouco econômicos de papel. Quando uma palavra ou uma frase é muito pouco legível, pede-se ao espírito o favor de recomeçar, que ele faz geralmente de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la, mais limpa por exercícios frequentes e firmes, empregando uma forte vontade e pedindo com ardor ao espírito para ser mais exato. Certos espíritos frequentemente adotam sinais convencionais que passam a usar nas reuniões habituais. Para indicar que uma pergunta lhe desagrada e que não quer respondê-la, farão, por exemplo, uma longa barra ou qualquer coisa equivalente. Quando o espírito terminou o que tinha a dizer ou não quer mais responder, a mão fica imóvel e o médium, qualquer que seja sua força e sua vontade, não pode obter uma palavra a mais. Ao contrário, enquanto o espírito não tiver concluído, o lápis caminha sem que seja possível a mão deter-se. Se quer dizer espontaneamente alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever sem poder a ela se opor. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica, se não há senão uma parada ou se o espírito terminou. É raro que não sinta quando este partiu. Tais são as explicações, as mais essenciais que tínhamos a dar em relação ao desenvolvimento da psicografia. A experiência fará conhecer na prática certos detalhes que seria inútil referir aqui, e para os quais os princípios gerais servirão de guia. Que muitos experimentem e se encontrarão mais médiuns do que se pensa. Tudo. E aí fala, quando é o espírito aí, normalmente, algum certo espírito já tá, ele faz um sinalzinho, tô aqui, ou quando ele não quer escrever, faz um traço, ou para a mão. Ele vai dando um monte de dicas, né? De coisas que quem experimentou e fez, tipo assim, isso aqui é uma ciência e pesquisou nos mínimos detalhes para escrever, vamos falar assim, um procedimento, um manual. Né? O que o senhor acha disso, senador? É um treinamento, né? O cara não começa lá na primeira vez, o cara já escreveu um tratado de filosofia. É tudo um processo ali de treino até a pessoa conseguir, né? É uma coisa de dirigir o carro. Na primeira, você já não sai dirigindo. Você tem que ir ali se habituando, né? A mesma coisa. Né? O espírito que está ali utilizando do encarnado, ele também está ali naquele treinamento até se habituar com o médium. Então, é todo um processo ali que leva um tempo. 214. Tudo o que acabamos de dizer aqui aplica-se à escrita mecânica. É a que todos os médios procuram obter, com razão. Porém, o mecanismo puro é raríssimo. E ela se mistura muito frequentemente, mais ou menos, a intuição. Ou seja, se é um mecânico, uma intuição, você vai deixando todo médio, tendo médio a consciência do que ele escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Ele não sabe se isso vem dele ou de um espírito estranho. Aí só um adendo aqui, foi o que Camille Flammarion fez depois. Camille Flammarion, né? Foi isso mesmo, é que escreveu a grande parte da Gênesis. Ele falou assim, depois ele questionou isso dele, não que ele deixou de ser médio, ou deixou de acreditar no espiritismo, que ele falou assim, eu não sei isso, se era coisa minha, ou se é coisa do espírito, porque eu tenho pensamentos iguais a esse. Foi isso um questionamento. Depois, um meio espírito falou que ele renunciou ao espiritismo, que ele renunciou, que era médio. Não, ele questionava isso aqui, porque são coisas, parece que eu penso também, que tem um... Aí depois vem aquele negócio que ele... que alguém falou que ele é Galileu, né? Então, cuidado com essas coisas.
Ele não deve absolutamente preocupar-se com isso e deve prosseguir, apesar de tudo, que ele observe com cuidado e reconhecerá facilmente no que escreve uma porção de coisas que não passavam pela sua mente, que são até contrárias às suas ideias. Prova evidente que não provém dele, que ele continue, portanto, e a dúvida dissipar-se com a experiência. Ou seja, vai ter pequenos sinais, ele vai fazer, pô, isso aqui eu nunca pensava mesmo. Então, continua. Vai que com o tempo você vai pegar o jeito, você vai ganhar experiência. Né? É aquilo que acontece mesmo, né? No começo, a pessoa não sabe se ele está colocando, se é outra pessoa. Aqui ele coloca a fórmula, né? Se é algo que você não passar pela sua mente, ou então é algo que uma ideia que você é até contrária, então óbvio que então não é sua. Mas isso também é um treinamento, né? Para ir identificando o que é seu, o que não é. Percebe-se que ser médium não é muito fácil. Precisa ter muito treinamento. Isso tudo prévio, né? 215? Isso. Vamos ver se a gente mata até o 218. Se o médium não pode ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas de obter esse resultado serão inúteis, mas ele erraria se por isso se julgasse deserdado. Se possui apenas mediunidade intuitiva, deve contentar-se com ela, que não a deixará de lhe prestar grandes serviços se souber aproveitá-la ao invés de repudiá-la. Se depois de inúteis tentativas realizadas durante algum tempo, não houver nenhum indício de movimento involuntário, ou se esses movimentos forem muito fracos para produzir resultados, não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, nem inquietar-se se é dele ou de outro. A experiência lhe ensinará a fazer a distinção. Muito frequentemente, aliás, o movimento mecânico se desenvolve mais tarde. Dissemos acima que há casos em que é indiferente saber se o pensamento provém do médium ou de um espírito. Isso acontece, sobretudo, quando um médium puramente intuitivo ou inspirado realiza por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa que, então, se lhe atribua um pensamento que lhe foi sugerido. Se boas ideias lhe ocorrem, que agradeça ao seu bom gênio e ele lhe sugerirá outras. Essa é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos cientistas. Isso. Mas toma cuidado quando ele fala assim, para você escrever a primeira coisa que vem à mente, né? Que pode até ser uma intuição, pode ser até uma inspiração, mas toma cuidado. Se escrever uma besteira, você já sabe que tipo de espírito está ali, né? Um espírito leviano e tudo mais. Inúteis, infrutíferas. Tá aqui no... Infrutíferas. Para ser um médium mecânico. Aí fala assim, se você está tentando e não consegue, você só consegue ser intuitivo, e no começo você vai ter uma dúvida, é meu mesmo ou é um espírito estranho? Aí você começa a escrever. Que aí, com o tempo, você vai conseguir saber distinguir o que é. Mas se começar a escrever muita besteira, coisa leviana, já sabe que é um espírito leviano, ou você é leviano. Mas é aquilo que às vezes é colocado até no curso de médiuns, né? E se você tem a ideia, coloque, fale. Se aquilo é seu ou não, é algo que durante o tempo você vai começar a distinguir. Agora, se toda vez você se reprime, você não vai ter a experiência necessária para poder identificar o que é, o que não é. Então tem que começar, não pode ter vergonha ou medo de escrever alguma bobagem, porque é justamente isso que vai fazer você ter a experiência e identificar aquilo que você está colocando. Né?
Porque também as pessoas têm aquela ideia assim, logo eu começo a fazer o curso de médiuns, já vai vir um espírito de alta hierarquia, eu vou transmitir umas mensagens muito lindas. Não é assim que funciona. Kardec já focou que no começo vai ser uns espíritos meia boca, né? Vamos dizer assim, né? Até para dar aquela destravada no sujeito. E para testar o sujeito também, né? Se ele quer realmente ser médium. 216. Suponhamos agora a faculdade medianímica completamente desenvolvida, que o médium escreve com facilidade, que seja em uma palavra, o que se chama um médium feito. Seria um grande erro, de sua parte, crer-se dispensado de qualquer outra instrução. Não venceu senão uma resistência material, e é agora que começam para ele as verdadeiras dificuldades. E tem, mais do que antes, necessidade de conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhes vão ser armadas. Se quiser muito cedo voar com suas próprias asas, não tardará em ser joguete aos espíritos mentirosos que procurarão explorar sua presunção. Olha tudo isso, né? Oh, consegui, estou escrevendo bem. Você conseguiu romper aquela barreira física, material que ele fala, né? Material, nem físico, material. Mas isso não tira você todo o estudo, né? O estudo teórico ali, né? E até os conselhos dos outros, senão você vai cair em armadilha, e junta isso com aquele negócio, não se acredita no primeiro espírito que se apresente para você, senão você vai ficar sendo um joguete cada vez mais. E as pessoas que hoje tem muito aí, né? E tem um que é bastante amigo do senador que ele cita aí, que escreve um monte de bobagem e acha que é tal espírito, que o espírito é assim, que ele é desbochado, debocado, que já passou do ridículo, né, mano? Já faz um papel de ridículo que é tanta fascinação que nem ele vai perceber, que é o mais fascinado possível, que o negócio é tão escancarado que ele acha que é normal aquilo. Porque eles acham que assim, tá falando na nossa língua. Como assim falando na nossa língua? Tá falando uma linguagem de rua, né? Como se costumava minha mãe falar, esse idioma de rua aí. Então, acho que assim, que é um espírito moderno. Não tem é inacreditável que as pessoas ainda caiam nessas ciladas. Espírito sábio não vai ficar nessa linguagem de rua, vamos falar aquilo que deve, numa linguagem simples, mas nada dessa espírito debochado, se você queira. 217. Aqui, inclusive, eu posso até fazer uma analogia àquela história do Dédalo e do Ícaro, né? Ou seja, o cara pegou as asas, se sentiu livre, subiu, aproximou do sol, queimou, né, a cera e caiu e se esborrachou. Aqui ele faz assim, podemos fazer essa analogia claramente a episódio aí do Ícaro, né? O cara se sente, nossa, eu sou um médium fenomenal agora, hein? Só transmito mensagem de gente boa, só de Jesus para cima. E aqui, se você ficar dando treva e quiser acreditar no primeiro espírito, depois eles vão cobrar certo preço. Um que a gente viu é aquele negócio, você vai ter que escrever livro pela vida inteira. Não existe mediunidade para isso, pessoal. Você tem que ficar a vida inteira escrevendo livro, trabalhando, coitado. 70 não pode nem aposentar. Uma vez, 217, uma vez desenvolvida a faculdade no médium, é essencial que dela não se abuse. A satisfação que ela proporciona a alguns, que a comercializa, neles provoca um entusiasmo que é importante moderar. Deve lembrar-se de que ela não lhe foi dada para o bem, e não para satisfazer uma curiosidade. É por isso que é inútil dela se utilizar somente. É por isso que é útil dela se utilizar somente em momentos oportunos, e não a todo instante.
Não estando os espíritos constantemente às suas ordens, correm o risco de serem enganados por mistificadores. É bom adotar para esse efeito dias horários determinados, porque ao trabalho se acrescentam disposições de maior recolhimento e aos espíritos que desejam vir. Estando prevenidos para isso, consequentemente se dispõe a auxiliar. Aqui que está Kardec falando, porque é bom você ter um horário, um horário certo, para você não abusar, né? Primeiro uma coisa para você não, sou médio, vou ficar escrevendo, vou ficar fazendo demonstração para todo. Não. Tem o seu dia horário que os espíritos, se você realmente tem é cego naquilo que vai, os espíritos conseguem saber disso, né? Eles vão falar assim, tal horário eu vou lá ajudar ele. Se ele vê que você está ali só há 6 meses só, né? E, como eu não vão perder muito tempo. Pode ter até dia horário que só vai visitar os espíritos zombeteiros. Por isso que é bom você saber identificar as mensagens. Mas aí voltando, mas Kardec fala desse dia horário nesse sentido. Se você treina a sua mediunidade para fins úteis, é bom você ter um dia horário que os espíritos já vão acostumando com a sua agenda. E aí você fica menos à disposição dos espíritos zombeteiros, porque espíritos zombeteiros levianos tem à vontade, qualquer hora que você queira escrever, qualquer hora que você queira. É o que mais tem no plano espiritual, é vagabundo do além. Alguém falava essa gíria. O que tem mais no plano espiritual é vagabundo do além. Mas o que a gente vê atualmente aí não é isso, não é os espíritos se subordinar à nossa agenda, e sim a gente tendo que se subordinar à agenda dos espíritos. Dos espíritos, isso. Né? Temos que fazer sempre do mesmo horário, porque os espíritos têm compromisso. Ué? Tem compromisso? Tchau, então, Ué? Tem que ter aula até em feriado, porque lá não tem feriado. Ué? O feriado é para nós, não é para o desencarnado. Lá não tem tempo, o pessoal não tem essa ideia. Fora da matéria não existe o tempo, vamos dizer assim. Falta uma hora. Manda eu assistir a coisa científica, o Cosmo do Carl Sagan lá e daquele outro negão que era discípulo dele lá. Aí vai entender que fora da matéria não existe tempo, o tempo vai estar todo um saber científico ali, umas suposições científicas, né? É aquele negócio, né, que sempre fala, se foi estabelecido para os judeus, por Moisés, descansar no sábado, né, era para as pessoas descansarem. Então é por isso que nós temos feriado, fim de semana. É para nós descansarmos. Né? Então os espíritos que se adaptem a nós. Não a gente tem que ficar se adaptando aos espíritos, não é assim. Mandar escrever toda hora, não pode ter uma Mandinha tá ali, meditando agora. Ó. Travou de novo. Travou. Ó, tá dormindo. Ou dormiu, né? Travou, dormiu. Deve ter dormido. Vamos lá, 218. Travando demais, sei lá o que é isso. Se, apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se tiver revelado de maneira alguma, é necessário renunciar a ela, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Quem não sabe uma língua serve-se de um intérprete. Neste caso, fácil mesmo, recorrendo a outro médium. Mas na falta do médium, não se deve julgar sem a assistência dos espíritos. A mediunidade é para eles um meio de comunicação, mas não o motivo único de atração. Os que nos dedicam afeição estão juntos de nós, quer sejamos médiums ou não. Um pai não abandona o filho porque este é surdo e cego, e não o pode ver nem ouvir. Pelo contrário, envolve-o na sua solicitude, como os espíritos bons fazem conosco. Se eles não podem transmitir-nos materialmente o seu pensamento, ajudam-nos com sua inspiração. Isso. Ou seja, quem não tem mediunidade, não tem nada, desiste. Não, desiste não, né? Vamos se empregar o tempo estudando, vamos fazer coisa útil, que aí você tem o... Existem outras formas de você, né, colaborar com a sociedade. Isso. Se você não é médico, não estude, vai abrir os olhos do pessoal aí que é meio louco nas ideias aí, né? Que achar que Jesus está voltando,
que vai chegar um monte de espírito aqui, que vai fazer revolução na Terra e que só os espíritas vão ficar aqui, que é uma outra religião, né? Vai ser todo mundo deserdado. Só ele, quem é espírita e outros, alguns que vão ficar aqui, porque vai entrar no mundo de regeneração. Aí começa umas utopias sem fim nesse mundão. Aliás, estava até assistindo uma live hoje. Nossa, quanta loucura, meu Deus do céu. Ô, senador, eu nem assisto mais, eu não tenho mais paciência, Sandro. Eu não tenho mais paciência. Então, isso aí, paramos no 218, recomeçamos 219. Semana que vem, se Vamos lá todos que a Mandinha estiverem... está travando cada vez mais. Isso, vamos embora logo, antes que ela trave de vez aí. Beijo, tchau, tchau. Tchau.